bom, meninos? Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar a região sul do Brasil, os aspectos físicos da região sul, ou seja, nós vamos dar prioridade à questão do clima, da vegetação, do relevo, para conhecer essa região. Nas próximas aulas, ou seja, na aula 2, nós vamos entrar aí nas questões ambientais e econômicas. Então vamos lá? A região sul é a menor de todas as regiões brasileiras em extensão territorial. É banhada pelo Oceano Atlântico e é formada por 3 estados, o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Possui uma área de 576.409 km², o que corresponde a quase 7% do território nacional, e abriga mais de 30 milhões de habitantes. É uma das regiões mais ricas do país, apresentando uma paisagem muito diferenciada em termos de clima e ocupação humana. A região sul é conhecida por grande parte da população brasileira por algumas de suas paisagens. Por exemplo, quando nos referimos ao Rio Grande do Sul, logo visualizamos a figura típica do gaúcho cuidando do gado nas planuras dos Pampas. Santa Catarina, por sua vez, é marcada pelas fortes influências da imigração alemã, evidentes principalmente nas cidades de Joinville e Blumenau, com suas construções típicas. Já o Paraná é muitas vezes representado pelas paisagens do Parque Estadual de Vila Velha ou pelo pinheiro, remanescente da extensa floresta que cobria a região. A maior parte do estado do Paraná e a totalidade do território dos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul estão ao sul do Trópico de Capricórnio, portanto situados na zona térmica temperada, e apresenta clima subtropical. Esse fato explica parte das diferenças naturais que a região sul exibe quanto a comparada às demais regiões brasileiras de predomínio tropical e equatorial. Nem tudo, porém, é diferente. Algumas características do sul do Brasil assemelham-se às demais regiões do país. A imagem, por exemplo, que estamos visualizando agora, poderia ser confundido facilmente com uma paisagem do litoral do Nordeste brasileiro. Entretanto, trata-se do litoral do estado de Santa Catarina. Isso reforça a ideia de que a natureza subtropical é marcada por diversas características. E o que se deve a essa condição é importante lembrar que, mesmo dentro da zona temperada, os estados da região não estão distantes das zonas intertropical do globo, o que remete a umas características de transição. E é justamente essa transição entre a zona temperada e a zona tropical que vai propiciar aspectos ora semelhantes, ora diferentes das características naturais da região sul do país. Um importante fator natural nessa região é a influência que a massa de ar polar exerce sobre os estados. A região está na rota das massas que atuam com maior intensidade nos meses de outono e inverno, a partir do sul do Oceano Atlântico, em direção às latitudes mais baixas e quentes. Nos meses mais frios, de maio a junho, chega até mesmo às regiões centro-oeste e norte, provocando o fenômeno da friagem. Algumas áreas serranas têm invernos bem rigorosos para padrões brasileiros, havendo até mesmo queda de neve. Essa rigorosidade ocorre principalmente porque as localidades serranas apresentam maior altitude e, consequentemente, menor temperatura. Os deslocamentos de ventos úmidos no mar próximo ao litoral podem dar origem a fenômenos atmosféricos intensos, como os ciclones extratropicais, e as ressacas no mar, comum nas áreas litorâneas. Esses fenômenos podem causar diversos transtornos e até mesmo prejuízos mais graves aos moradores dos municípios litorâneos. Climas do sul do Brasil. O clima subtropical predomina na maior parcela da região sul, à exceção do norte paranaense. Este apresenta a característica do clima tropical de altitude, que ocorre em boa parte do sudeste brasileiro, com temperaturas mais elevadas do que o restante da região sul, e verões um pouco mais chuvosos do que o inverno. O clima subtropical, como mencionamos, é um clima de transição e apresenta as estações do ano relativamente bem definidas, com verões quentes e invernos bem frios. As chuvas ocorrem praticamente durante todo o ano, com maior exceção nos meses quentes, mas não exibe estações secas distintas. No entanto, alguns fatores podem atuar sobre as condições do clima subtropical,
A maritimidade, por exemplo, a proximidade em relação ao mar, e alguns locais atenua as variações da temperatura. Além disso, a presença de altitude bem elevadas ao longo da serra faz as temperaturas diminuírem e possibilita, inclusive, a ocorrência de neve, conforme já mencionado. Vegetação do sul do Brasil. As condições do clima, do relevo e do solo da região sul interferem na formação de diferentes formas de vegetação, como é possível observar no mapa. Ao longo do litoral, a presença da vegetação litorânea, composta principalmente de mangues e restingas, não difere tanto de qualquer outra faixa litorânea brasileira. As condições para a formação dessas vegetações são as mesmas no decorrer de todo o litoral do país. E do mesmo modo que em outras regiões, essas vegetações sofrem com a intervenção das atividades humanas. Graças à legislação ambiental e à fiscalização, em alguns pontos é possível perceber a preservação da vegetação, sem que isso seja um entrave para o aproveitamento turístico das praias e das áreas florestais. As vegetações florestais dividem em dois principais grupos: a floresta tropical, mais densa, corresponde à Mata Atlântica na região, e a floresta subtropical, referente ao domínio morfoclimático das araucárias, com a presença da floresta de araucárias menos densa, mas que também apresenta árvores de grande porte e farta biodiversidade. Ambas as formações, embora atualmente protegidas por lei em áreas reservadas, encontram-se bastante devastadas pelas atividades econômicas, em especial práticas antigas de agricultura. Durante boa parte do século XX, as plantações avançaram sobre as florestas sem regulação ambiental, mantendo práticas de incêndio para preparar terreno antes do plantio. As araucárias ocorrem em regiões relativamente altas, principalmente de clima subtropical úmido, com regularidade de chuvas e temperaturas mais baixas. Essa espécie é considerada conífera e apresenta folhas bem finas para resistir ao inverno. Seu tronco, em razão do formato de coluna, é muito procurado pela indústria madeireira. Campos e pradarias são vegetações que ocorrem na região. No Rio Grande do Sul, há uma variação também conhecida como pampas gaúchos, muito utilizada para a pecuária, por conta dos pastos naturais que apresenta. Nos campos predominam vegetações rasteiras, principalmente gramíneas, e poucas árvores esparsas. As condições para a formação dos campos estão relacionadas ao clima subtropical e principalmente às características do solo e do relevo. Essa vegetação ocorre em áreas de solo mais rasos, como em áreas mais elevadas ou regiões com solos mais arenosos, como o extremo meridional do Rio Grande do Sul. As condições naturais dos solos gaúchos, somado à utilização inadequada das regiões de campos, podem desencadear o processo de degradação ambiental e a arenização do solo. Relevo da região sul do Brasil. Um aspecto distinto da geologia da região sul é o relevo marcado pela presença de planaltos, serras e chapadas, entremeados por depressões, e no litoral meridional uma planície relativamente estreita, como você pode observar no mapa que nós estamos apresentando. Em toda a região prevalecem no subsolo rochas sedimentares, exceto por duas unidades do relevo, os planaltos e serras do Atlântico Leste-Sudeste e o Planalto Sul-Rio-Grandense, onde há o predomínio de rochas cristalinas, ou seja, rochas magmáticas e metamórficas. Agrupados no mapa que nós estamos observando, como planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste e abrangendo Paraná e Santa Catarina, há formações popularmente conhecidas como Serra do Mar. De modo geral, porém, os planaltos e as chapadas da Bacia do Paraná são comumente chamados, de modo mais simples, de Planalto Meridional. A depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná e a depressão periférica sul-rio-grandense, assim como parte da planície da Lagoa dos Patos e Mirim, no contato com os planaltos e as chapadas da Bacia do Paraná, são delimitados por escarpas e morros popularmente conhecidos como Serra Geral. Esta serpenteia a região pelos 3 estados. As rochas sedimentares deram origem à formação de importantes recursos naturais, em especial o carvão mineral, que no Brasil está disponível principalmente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.
em áreas de depressão e planície, que abrangem municípios como Criciúma, em Santa Catarina, e Butiá, no Rio Grande do Sul. O carvão mineral é considerado um combustível fóssil e teve grande importância histórica, pois foi uma das bases para o desenvolvimento das primeiras indústrias na Revolução Industrial, iniciada no continente europeu no século XVIII. No Brasil, o carvão é utilizado principalmente para abastecer as usinas termoelétricas, no caso do Rio Grande do Sul, e as indústrias siderúrgicas, no caso aí de Santa Catarina. Por ser de baixa qualidade, o carvão brasileiro não gera tanto calor quanto necessário, de forma que é preciso complementar o material com carvão importado. Além dos recursos naturais minerais em certas localidades, a geologia da região sul deu origem a formações impressionantes, como é o caso do Parque Estadual de Vila Velha, no município de Ponta Grossa, no Paraná. As rochas do parque são antigas, formadas há mais de 300 milhões de anos, antes da separação dos continentes. No entanto, o modelamento das esculturas formadas pela erosão, principalmente glacial e posteriormente pluvial e eólica, que predominam no presente e mais recente, com início de formação estimado em menos de 2 milhões de anos. Além das formas peculiares das rochas superficiais, a infiltração da água no solo dá origem a estruturas conhecidas como furnas, que são grandes poços naturais formados pelo intemperismo das rochas. Hidrografia da região sul do Brasil. A hidrografia da região sul é marcada pela presença da Bacia Hidrográfica do Paraná, além da Bacia Hidrográfica do Uruguai e do Atlântico Sul e Sudeste. Essas bacias correspondem às regiões hidrográficas de mesmo nome, como pode ser observado no mapa. A região hidrográfica do Atlântico Sudeste, em termos de dimensões geográficas, é pouco expressiva na região sul, cobrindo pequena faixa do estado do Paraná, próximo à divisa do estado de São Paulo. Na região do Atlântico Sul, a maioria dos rios surge na serra. São rios curtos e exorreicos, ou seja, vão direto ao mar ou, em alguns casos, às lagunas. O rio catarinense Itajaí chama a atenção pois percorre um vale com o mesmo nome. As características do relevo bastante irregular, quando associado a elevados volumes de chuva, podem desencadear intensas inundações ao longo do seu vale, além de escorregamentos das encostas dos morros. Apesar de as principais causas desses problemas estarem relacionados ao fator natural, como a topografia, ao excesso de chuva e até mesmo as marés, atividades humanas potencializam os danos por meio de ocupações irregulares e desmatamento, por exemplo. A bacia hidrográfica do Uruguai apresenta bom potencial hidrelétrico, com potencial instalado de 6.000 megawatts, o que corresponde a aproximadamente 7% do total de geração de hidroeletricidade no Brasil. A bacia hidrográfica do Paraná, por sua vez, é sem dúvida a principal região brasileira em termos de geração de eletricidade. O potencial hidrelétrico aproveitado da bacia é alto, chega a 41.560 megawatts, o que corresponde a 47,5% do total instalado do país. As bacias hidrográficas do Uruguai e do Paraná formam, junto ao rio Paraguai, a grande bacia hidrográfica do Prata, para onde se destinam os rios que se direcionam ao interior do continente, antes de encontrar o oceano. As características hidrográficas desses rios, que atravessam relevos de planalto e depressões, muitas vezes se tornam atrativos para o turismo ecológico e de aventura. A respeito das águas subterrâneas, a região sul está sobre um dos maiores e mais importantes aquíferos do mundo, o Aquífero Guarani. Existem também outras áreas sedimentares que deram origem a diferentes tipos de aquíferos, como o karst. No entanto, a utilização dessas águas pode desencadear processo de colapso do solo, algo semelhante à formação das furnas. Bom, pessoal, nessa aula nós ficamos por aqui. Na próxima vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre a região sul do Brasil. Espero vocês lá. Então, até mais.